Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Minha Família é Assim. E esse programa é para todos. Boa noite. Nós vamos falar hoje de uma temática que é de intimidade, viu? É uma temática Não que... precisar de ficar mais sentado, mais um perto do outro, então. Mais juntinho, porque nós vamos falar de amor, mas nós vamos falar sobre dificuldade, ou melhor, diminuição do desejo sexual do casal. Então, esse tema é um tema que alguns têm muita dificuldade de falar, mas é um tema que deve ser falado. E percebo, João Carlos, que muitos casais têm dificuldade de falar sobre isso porque têm vergonha ou porque acreditam que muitos não vão os ajudar quanto a esse tema, diminuição do desejo sexual. E olha, isso influencia muito no casamento. Demais. Porque o sexo, a relação sexual, ela é unitiva de acordo com o catecismo. Não só unitiva, procriativa. Ela compõe esses dois pilares, né? Unitivo e procriativo. E quanto é importante a relação sexual na vida do casal. E para falar sobre a questão do desejo, é importante também eu entender onde está o desejo, né? O desejo, ele está na resposta sexual humana. Isso não é uma coisa assim que... Não é achismo, né? Pessoas que estudaram demais isso daí, tá? Então, nós vamos colocar aí na tela aí um gráfico, você vai estar vendo, eu vou estar explicando um pouquinho só para você entender. Tem um gráfico aí que fala da resposta sexual humana. Tanto o homem quanto a mulher, ele tem uma resposta sexual. Começou com Master Johnson, Kaplan deu uma grande contribuição e ficou marcado com isso que vocês estão vendo. Então, a primeira resposta sexual que o ser humano tem é o desejo. Essa é a primeira resposta sexual. Depois tem a excitação, depois da excitação tem o orgasmo. O orgasmo ele vai ter um período que nós chamamos de refratário, né? Que é o relaxamento. Tá? A mulher, como está no gráfico aí, ela pode ter orgasmos múltiplos também. Depois ela vai ter aquele relaxamento ali. Então, a primeira coisa que nós devemos falar hoje, que nós estamos falando para você, é a questão do desejo sexual. Quando esse desejo está diminuído, então, o que é esse desejo? Olha, o desejo, ele tem toda uma estrutura, tá? Dentro do ser humano. Ele trabalha mais na parte do psíquico do ser humano. Ele está dentro da psique do ser humano. Ele tem a ver com as fantasias sexuais, ele tem a ver com a minha construção afetiva ao longo da minha vida. É toda essa construção que vai acontecendo dentro de mim a nível do sexual. Então, o desejo, ele em mim, ele é muito importante. Eu sentir-me atraído por você, tá, Luísa? Eu preciso do meu desejo. Meu ponto de partida, ali é o meu desejo. Eu desejo sexualmente uma mulher. E eu desejo sexualmente uma mulher que chama Maria Luísa. Você, meu amor. Isso mesmo, né, João Carlos? Então, essa vontade de querer o outro, de buscar o outro para o relacionamento sexual tem a ver, então, com esse desejo. E, João Carlos, olha só, eu estava pensando aqui, então, nos fatores que podem provocar essa diminuição do desejo, porque muitas pessoas têm procurado a gente, algumas mulheres, né, muitas mulheres, não só algumas, muitas mulheres, e também alguns homens, porque a gente acha que só a mulher que não tem o desejo, que diminui o desejo, mas os homens também. Pode acontecer uma diminuição do desejo do homem. Pode sim, Luísa. E tem procurado a gente para falar sobre essa diminuição do desejo. E a gente separou alguns aqui, alguns pontos. Não quer dizer que eu diminui o desejo, ele já é doença. Isso pode se tornar uma doença, mas pode ser um caminho para a doença. Então, nós precisamos de ficar atentos, entendeu? Você aí, casal. Né? Não somente a mulher, não, tá? Você também, homem. Porque você também é atingido pela sua mágoa, você é atingido também nos seus afetos. Você também é atingido também nas suas fantasias sexuais. Você pode diminuir o seu desejo, sim.
Tem uma pergunta aqui. Vamos Uma lá. pessoa nos enviou uma pergunta e eu queria colocar assim para você de casa, para que a gente possa pensar, talvez você esteja vivendo essa mesma situação, que é muito comum acontecer. A gente acha que isso não acontece, mas é muito comum. Mais comum do que você pensa. Então, olha só, a pessoa colocou assim, ela não se identificou. Somos casados há 20 anos e ela perdeu o desejo de um tempo para cá. Quando procuro-a, ela muitas vezes me rejeita e nós discutimos. Ela fala que não sente vontade e que não faz falta nenhuma para ela a questão da sexualidade, do sexo. O que eu devo fazer? Então eu vejo que primeiro a gente deve falar sobre essa questão, João Carlos, do que provoca essa diminuição do desejo. Né? Para depois a gente ir falando o que essa pessoa deve fazer. O que você acha disso aí, dessa proposta? Primeiro a gente falaria sobre a questão do desejo, né? Do que faz essa diminuição acontecer, vir, e depois a gente dá o que eu devo fazer. Então, para a pergunta. Então, ela colocou assim, e depois a gente volta, né? Então ela pergunta aqui o que eu devo fazer, que seria a finalização, então, que a gente daria essa direção para ela. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Primeiro, então, o que leva à diminuição do desejo? Olha, uma das coisas que nós selecionamos vários pontos aqui. Não são os únicos pontos, tá? Aqui não estamos falando dos únicos pontos. Tem vários pontos. Não quer fechar, né? A gente não quer fechar não é uma coisa fechada, justamente. Pensar junto com você de casa. Isso daí. Primeiro, cansaço, estresse no trabalho. Gente, como que o trabalho tem exigido da gente? Como você tem... Principalmente hoje, né? Nessa crise que nós estamos vivendo, política e econômica. Imagina, aquela tensão, aquela cobrança, você às vezes, não quer responder, mas você é obrigado a responder. Então, isso gera um estresse. Chefe cobrando, chefe querendo bater meta, chefe ali na sua cola, né? Então, isso daí te dá um estresse, né? Você, ativista, também no trabalho, dá cansaço. Você se cansa. Então, isso pode afetar o seu bios, mas também o seu biopsíquico. Então, eu estou muito cansada, eu não dou conta mais disso. Eu trabalhei em casa, né? No caso da mulher, eu trabalhei a morrer. Cuidei o dia inteiro, fiz tudo na minha casa. Chega à noite, eu quero mesmo descansar. Descansar. Quero dormir. A necessidade do sono se torna maior do que uma necessidade do encontro sexual. Justamente. E às vezes o marido não compreende, justamente, talvez a esposa não compreende. Ele vai se achar rejeitado, como essa pergunta, né? Pode se achar rejeitado, porque ele não compreende o que está acontecendo. E se não houver diálogo entre os dois, Luísa, aí piorou a situação. Eu posso... Se ela não está se dizendo, se ela não está se colocando, se ela não está falando do problema dela, talvez ela nem tenha consciência do próprio problema, mas se ela não está tendo esse diálogo com o esposo, na transparência, isso pode causar interpretações múltiplas. Errôneas. Veja, por exemplo, que eu estou sendo traída e tem muitas vezes que não tem a ver com traição. Tem a ver talvez com esse cansaço aí, né? Justamente. Olha, isso é mais característico, tá? Não quer dizer que o homem não aconteça no homem, mas é mais característico na mulher. Esse cansaço que o homem, infelizmente, né? Eu não sei quem disse, onde está escrito isso dentro da sociedade, mas infelizmente o homem ele é obrigado, mesmo cansado, estressado, ele tem que dar conta. Ele tem que dar conta. Daí pode vir muitos transtornos sexuais. Aí sim, um transtorno. Porque o que a gente está falando aqui não necessariamente é um transtorno, é uma diminuição mesmo do desejo. Porque sai do nível do prazer e vai entrando no nível da obrigação. Então, eu tenho que dar conta de. Sim, né? é verdade. Onde está escrito isso, meu filho? Eu tenho que dar conta de. Entendeu? Então, às vezes, o próprio homem não se permite. Entendeu? Eu estou cansado. Não, eu tenho que dar conta. E às vezes faz a coisa mal feita, né? Verdade. Para cumprir. Para cumprir. Né? Mozão. Tabela, né? Agora eu vou falar mozão. Mozão agora cabe bem. Veja bem, eu vou passar para uma aqui muito interessante, né? A menopausa. Porque eu tenho acompanhado algumas mulheres em que os maridos não entendem que elas não estão dando conta nesse momento
né? Por tudo que a menopausa traz para o corpo da mulher, o ressecamento. Toda alteração, a falta né? de libido, né? Que é a vontade sexual. Elas não estão, talvez, nesse momento. E o homem está no momento ainda, né? Porque ele tem esse hormônio constante, né? Ele está nesse momento ativo. Olha que conflito interior que talvez a pessoa que está vivendo a menopausa ela vai sofrendo, né? Primeiro, né? É um fator que afeta o físico. Talvez ela tenha o desejo, ela quer. Talvez ela até está se esforçando, querida, ali, em investir, entendeu? Mas o físico já não responde. Aí se a pessoa não estiver entendendo, o marido não estiver entendendo, cria um conflito muito grande, primeiro, na pessoa que está sofrendo isso. É verdade. Olha, eu quero falar, por exemplo, também, os sofrimentos que a pessoa pode viver. Por exemplo, uma perda de alguém muito querido. Isso também pode diminuir o desejo. Afeta o humor, né? A tristeza. E isso abala a pessoa. Como que você vai todo. celebrar com o seu marido se você está vivendo o sofrimento? É preciso os maridos entenderem esse momento também. E as esposas também. Porque o sofrimento, o humor rebaixado, a tristeza, às vezes nos impede de celebrar o momento do casamento, da sexualidade. E é por um momento. A gente tem que entender isso. É por um momento da vida que isso possa acontecer. Talvez alguns dias. Sim. É verdade. Relacionamento do casal, a mágoa. Eu acredito que esse daí é o principal. Esse é o que a gente está mais observando no consultório. Olha, nós vivemos isso dentro do consultório praticamente. Eu não desejo ela mais, eu não quero. E quando a gente vai investigar... Entrando dentro da história de vida do casal... Olha, trata um ao outro, olha, eu vou usar uma expressão, feito cachorro. Não, no cachorro não merece ser tratado não, porque cachorro é um amorzinho lá da casa de todo mundo. Eu estou dizendo assim, trata feito uma coisa, um objeto. Pior que o animal. Né? Não tem nenhum tipo de afeto, de carinho, de palavra carinhosa e vai querer que uma esposa tenha a questão do desejo? O caminho da mágoa. Primeiro, você é magoado. E talvez dentro de você, por causa dessa mágoa, você começa a ter uma certa rejeição diante da pessoa que te magoou. Você começa a distanciar dessa pessoa. Mas você primeiro distancia dentro de você. Eu não quero mais conversar com ela. Ela não é mais atrativa. Você começa a ver a pessoa diferente. É dentro de você. Aí você começa a se comportar diferentemente, se distanciando da pessoa. Tá? Isso afeta o seu desejo. Por quê? Você quer ficar perto da pessoa que te magoou? Você quer ter alegria com ela? Você quer ter prazer com ela? Não quer. Então você começa a arranjar subterfúgios. Ela começa a te achar um objeto. Põe a criança no meio, né? Põe a criança para dormir junto com vocês, né? Começa a falar que está com dor de cabeça, né? Começa a falar que está cansado, começa a contar mentira. Verdade. E por aí isso vai. É real, homens, isso é real. Trate as mulheres com carinho, porque a consequência vai ser o ato. O ato sexual é celebração, é o final, é aquilo que a gente vai estar junto ali vivendo, tudo que a gente viveu o dia inteiro. Não dá, vai diminuindo o desejo, porque vai abalando também as questões das fantasias sexuais. Eu quero investir nas minhas fantasias com esse cara. Eu quero que esse cara se exploda. Né? Então não quer. Então, isso já vai abalando a estrutura do casamento. Né? Aí, claro que o marido vai começar a ter as paranoias dele, né? Com certeza. Está me traindo. Com certeza. Não me quer. Não me ama. Não me ama. Né? Então vai mexer com todas essas questões. E talvez ele vai agredi-la cada vez mais. Olha, outra coisa que a gente já falou que é a alteração do humor, né? A depressão ou também a ansiedade. Pessoa extremamente ansiosa que pensa no que vai acontecer o tempo inteiro. A gente chama de pessoas catastróficas, né? Com transtorno de ansiedade generalizada, que pensa que tudo vai acontecer de negativo. Veja, isso pode diminuir o desejo sexual. Você que está ligando agora a sua TV, nós estamos falando sobre diminuição do desejo sexual do casal, nesse programa que a Minha Família é Assim. Você é convidado a pensar junto com a gente. Já falou algumas questões que interferem, né, João Carlos? E agora nós estamos falando da ansiedade. Nós já falamos do cansaço, do estresse do trabalho, nós já falamos da menopausa, nós já falamos do sofrimento, alguma perda que você tenha vivido na sua vida, nós já falamos do relacionamento do casal. Trata a esposa
como um objeto, não tem palavras de afeto, ou mesmo com isso, Magoa, né? O dificilmente... esposo, a esposa, Justamente. A questão da depressão, do humor rebaixado. Essa pessoa não tem energia para viver, que é importante para ela. A questão de sobrevivência, ela não tem energia para viver. Vai Ela ter energia para ter sexo? Não vai ter energia para um ato sexual. Não tem como, É. né? Olha, e a extrema ansiedade. Isso é questão da depressão, mozão. Uma pessoa deprimida, né? Ela não tem energia vital. Ela vai ter energia para ter sexo. Então, às vezes, o marido não compreende isso e exige dela. Precisa entender que a depressão existe. E agora, a sua forma de amar é muito maior do que estar numa cama junto com ela tendo um ato. Mas o seu ato é um ato de amor. Acho que é o que ela espera. Aí sim, você está preparando realmente um ambiente para vocês se amarem. Porque a celebração do amor é isso. Né? Eu acho que é isso aí. João Carlos, outra coisa, imagem corporal negativa. Posso falar, né? Mulheres. Isso aí. As mulheres que não se acham de forma nenhuma, se depreciam, se acham um lixo, não tem coragem de se mostrar para o esposo, não tem coragem de se colocar nesse momento inteira, uma imagem negativa. Como é que ela vai se entregar ali? Porque o ato sexual é muito físico. Se você tem uma rejeição do seu próprio corpo... E a fantasia sexual, ela tanto está na fantasia de si e na fantasia do outro também. Então, se eu tenho uma imagem, né, negativa de mim, né, então a imagem que eu tenho de mim, as fantasias que eu tenho vão ser muito depreciativas. Isso também vai afetar o meu desejo. Eu quero falar uma coisa, João Carlos, que você falou aí sobre a questão da fantasia. Você pode ter fantasia, você que é um cristão, você pode ter fantasia. Olha só, você deve ter fantasia com o seu esposo, com a sua esposa. Desde que essa fantasia colabore de forma harmônica e madura e responsável. A fantasia, ela é própria de qualquer ser humano. Tem a ver com desejo, como você explicou no início do programa. E ela é própria de qualquer ser humano. Então, qualquer ser humano tem fantasia. A forma aí é como eu elaborar. Eu colaborar na elaboração das minhas fantasias sexuais. Aí sim que entra a minha postura em relação ao que eu vou colocar dentro da minha cabeça. Nós separamos uma outra coisa. O quê, mozão? Sedentarismo. Pessoa que não faz atividade física nenhuma. Olha, pessoa que não faz atividade física nenhuma morre de preguiça. Pra tudo. Só quer ficar sentado, dormindo o dia inteiro. Meu Deus do céu, né? Como vai ter condição de ter um relacionamento sexual que é físico? Precisa de energia física. Além de emocional, de psíquico, né? Ele precisa de energia física. Então, como vai ser isso, né? Sedentarismo. Afeta sim, diminui essa libido aí, tá? Então a pessoa tem que procurar se investir mais fisicamente. Tá? Fazer uma caminhada. Você não precisa ser atleta. Nós não estamos propondo que você seja um atleta de ponta, não. Isso não é proposta para você, não. A proposta é que você tenha um mínimo necessário de esporte na sua vida, para você aguentar o batente. A vida não está fácil, né? A exigência no trabalho, eu não sei você, é muito grande, né? Até você que talvez seja um profissional liberal, não depende de empresas, né? Você depende de você mesmo. Se você não tiver um esporte, aquele mínimo necessário para que você possa ter disponibilidade física, isso pode afetar também o seu desejo. Em toda atividade sexual, em todos os momentos, né? Além disso, uma doença qualquer, uma doença física, a pessoa está passando mal. Realmente não é uma desculpa de dor de cabeça. Aí sim, uma doença, né? É uma doença propriamente dita. E a dor de cabeça também. Não, se tiver. Se tiver, se for verdadeira, eu concordo. Também. Entendeu? É uma doença física, ela também diminui. Entendeu? Então, gente, o diálogo. Olha, nós falamos muito. Segredinho. Muito diálogo sexual. O diálogo não é somente fora da sexualidade humana, mas precisa haver entre vocês dois um diálogo sexual. Né? Eu não estou bem hoje, né? Hoje eu estou cansado, né? Não, quem sabe amanhã, né? Vamos rever isso aí agora. Não tem aquela exigência. Gente, isso é muito duro, porque o sexo é uma coisa prazerosa.
É prazer que eu preciso de sentir, Tem- não obrigação. Tem mulheres que falam assim, que tem que cumprir diariamente ou até mais. Essa obrigação é terrível para a mulher, tanto para o homem É um quanto jugo. É um jugo que ela carrega. Um A gente jugo precisa repensar desnecessário. nisso. A gente precisa repensar. Drogas, utilização de drogas também causa diminuição da questão do desejo sexual. Sim, afeta sim. Eu quero sentar pertinho de você. Gente, eu vou sentar perto dele. Olha só, só um minutinho, sabe por quê? A gente separou uma coisa aqui. Gente, causa diminuição, gente, o cheiro. A falta de um cheirinho bom, né? Porque o cheiro é essencial, ele é importante. O cheiro também. Então, a gente falou o cheiro só como exemplo, mas pode ser a questão, vou voltar para o meu lugar aqui, ó. Então, pode ser a questão da higiene. Porque a questão do cheiro, de você se arrumar, de você se organizar para o encontro com o esposo. Agora, eu queria saber também de você, homem, pelo amor de Deus, onde está escrito, me mostra que eu quero saber, tá? Que você tem que estar fedorento, não tomar banho, entendeu? Você não se cuidar. Onde está escrito? Só porque você a conquistou, aí acabou, né? Você se cuidar. No namoro, você é o cara mais cheiroso do mundo. Depois que você casou, tá o cara fedorento, o cara vai engrossando, vai ficando gordinho, vai ficando com carão, vai ficando obeso, né? Isso tudo, gente, atrapalha. Aí você fica feliz que sua mulher está cheirosinha, bonitinha, malhando até. Aí você fica até feliz, desfilando com ela. Mas você está lá, aquela coisa, né? Aquela coisa. Então, o que acontece? Que atração? Né? O que você está dando ali de contribuição para colaborar com as fantasias dela? Tem que investir muito. Tem que investir. Casar não é só ficar ali na vida boa ali e só divertindo, não. Tem que investir no outro. Casamento não é diversão, não. Missão. É missão. Né? Então, por causa do outro, eu preciso de me cuidar. Olha só, aí a gente falou sobre aquela primeira pergunta, que é o que devo fazer, então, se a minha esposa está com dificuldade na diminuição do desejo. Só que tem outra que a gente vai juntar essas duas e responder tudo ali. Olha só, sou casado há quase 10 anos e temos um relacionamento muito bom. 2 meses, ela engravidou e o seu desejo sexual quase zerou. É natural? Bom, é natural, né? Eu penso que é natural. Por que é natural? A mulher ali com a questão da gravidez, com os cuidados com o filho, ela está cansada, a gente já falou todos os pontos, ela está exausta. Os conflitos internos que ela tem. Isso, a questão corporal, que ela está com uma imagem corporal talvez inadequada. Toda a mudança do corpo. Toda a mudança do corpo. A presença do filho que chama atenção para ela, ela se volta para o cuidado do filho. Entre tantas coisas, como nós acabamos de falar aqui, que são fatores que podem provocar. Então, nas etapas da vida, tanto na questão da gravidez, tem mulheres que têm dificuldade, no nascimento, na menopausa. Na depressão pós-parto aí, né? Na depressão, se ela houver uma depressão pós-parto. Viver isso. Então, como que nós podemos responder isso? Agora, então... Como que nós podemos responder? Fazer seu diagnóstico. Nós não vamos dar resposta não, mozão. Esse programa não é para dar resposta, é para a gente perguntar. Isso aí. Nós colocamos um monte de fatores. Dá para você agora, quando você anota, esse programa vai ser reprisado. Né? Fica atento aí, anota de novo, se você não viu, se você passou batida aí, para você começar a diagnosticar o que está acontecendo. Né? Primeiro, você pode observar. Segundo, você pode anotar junto com a sua esposa. Você pode perguntá-la o que está acontecendo. O que está acontecendo com a sua vida, meu amor? Está acontecendo alguma coisa? Né? Um papo tranquilo, um papo transparente. Aí você vai colocar no papel o que está acontecendo. E não fica lendo o pensamento dela, não. Não. Ficar lendo o pensamento do outro não existe. O que está na cabeça do outro só ele sabe. Pergunte. A melhor forma de você entender é perguntar e aceitar essa resposta. Não ficar imaginando que ela não te quer, que ele não te quer. Vamos perguntar e vamos conversar. Vamos conversar. Bom, então olha só. Como então nós vamos resolver? Como que nós vamos favorecer o desejo? A gente já foi dando algumas dicas. Dicas, justamente. Isso. É repensar a vida, né? Primeira coisa, acho que nós temos que repensar a nossa vida. A vida de casado. De casado. E eu diria muito mais. Fala. Porque a vida de casado, ela parte do indivíduo humano que decidiu se casar.
Então, eu também tenho que repensar a minha própria vida, né? Repensar as minhas fantasias, repensar onde que elas estão, para onde que elas estão caminhando, entendeu? Eu preciso de repensar. Repensar isso. Melhorar o convívio. Ah, isso aqui eu quero já nesse final de programa, nós já estamos acabando o nosso programa sobre diminuição do desejo sexual. Olha só, usar sempre as palavrinhas mágicas. Por favor, obrigada, com licença, me perdoa. Porque a educação, ela traz afeto. Então, coisas básicas, né? Exercitar. Mazinho Celiane, um beijo para você. Outro beijo Vocês nos maravilhoso pra ensinaram esses casais, isso. esse casal maravilhoso. Usem as palavrinhas mágicas, né? Essas palavrinhas mágicas. Também, perdoar. Que a gente está falando o tempo todo, a reconciliação é super importante. Porque, olha, nós percebemos que a mágoa, ela afeta diretamente na diminuição do desejo, principalmente a mágoa. E você investir, né? Se você diagnosticou um monte de coisas, né, que talvez estão provocando, né, aqueles fatores que estão provocando a diminuição, vai investir em melhorar, procurar ajuda. Conversar com o seu casal, com o seu cônjuge, procurar ajuda. Aí talvez um profissional, talvez você seja um casal responsável, um casal que dê exemplo, um casal de confiança. Procure ajuda, né? E criar oportunidades para namorar. Oh, meu Deus, é bom demais beijar na boca. Vocês esqueceram, gente. A técnica do beijo, né? Vamos retomar o beijo, porque o beijo ajuda nessa retomada do desejo. Não dá tempo mais para falarmos nada, acabou nosso programa. Um grande beijo para você, mas um grande beijo para você. Hoje nós vamos namorar para a gente colocar isso em prática. E você também coloca em casa isso em prática. Aumenta o desejo. E se aumenta o desejo, aumenta essa capacidade unitiva que o casamento nos dá, essa oportunidade. Fica com Deus. Até o próximo programa.